Já estamos de volta na sequência do TV Mar News deste terceiro bloco. Quem acompanha a nossa programação, estamos também neste exato momento pelo portal Gazeta Web. Um abraço para todos da redação. O aplicativo TV Mar também disponível para seu smartphone e o nosso canal no YouTube, em que você pode se inscrever, dar aquele like, aquele joinha. Estamos à sua inteira disposição. Vamos continuar falando de movimentação e principalmente de potencialização da nossa economia. As exportações alagoanas acompanharam a tendência do mercado brasileiro e cresceram mais de 60% em 2023, em comparação com o ano de 2022. No ano passado, o Estado exportou quase 950 milhões de dólares e importou 713 milhões de dólares também, menos por 11% das importações entre 2022. O resultado foi um superávit na balança comercial de 229 milhões de dólares, ou seja, um crescimento de 212%. Para explicar o que tudo isso traz e vai também traduzir para todos nós como tem sido positivo ou que nós precisamos também melhorar, nós temos o prazer de receber a Dielze Mello, ela que é gerente da área internacional do FIEA, para nos explicar aqui no TV Mar News sobre esses avanços e todos os números em percentuais que acabamos de colocar. Dielze, muito obrigado pela presença. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Agradecer a presença. É muito bom na hora que a gente está, assim, por exemplo, ouvir você falar de números tão positivos. Por quê? Porque, assim, o tema exportação, muitas vezes, não é tão colocado na mídia. A gente precisa resgatar mais isso. Muitas vezes eu tenho conversado, Alagoas, ela precisa entender que a gente precisa ter um curso de comércio exterior. Opa! Que nós não temos, acho que isso é pauta, né, para um outro momento. Agradecer essa oportunidade e ouvir esses números e falar que, na hora que Alagoas repete uma performance do Brasil, significa que a gente está no caminho, mas que a gente pode fazer muito mais. Então, acho que isso é o que é o melhor. Por quê? Porque na hora que números foi, que setores foi que deu esse boom, esse desempenho. A gente teve uma série histórica, né, repetindo uma performance que o Brasil também teve. Quando a gente vai olhar quais são os produtos que foram mais exportados no Brasil, a gente vê muito a agroindústria. Quando a gente vem para Alagoas, a gente vê a indústria de transformação e isso é positivo, né, porque a gente tem o açúcar que ele, se a gente olhar para trás, nos anos, sempre foi, né? O açúcar foi a mola propulsora e a gente quer que ele continue sendo, né? A gente teve aí uma descoberta e que é uma coisa muito positiva do minério de cobre, para que Alagoas deu esse grande boom. Mas o que eu gosto muito também de falar é falar dos pequenos. Por exemplo, eu estou aqui usando a Caleidoscópio, que é uma empresa alagoana que já exporta há mais de 15 anos, está aqui em Alagoas. E o que é que fez essa empresária entrar nesse mercado internacional? Então, o mercado internacional, ele pede diferenciação, ele pede regionalização, ele pede constância, ele pede inovação. Então, assim, é bom a gente tratar desse tema sabendo que é possível, sabendo que assim, eu me sinto bem, assim, trabalhar nesse setor, porque quando a gente pega uma empresa que às vezes a gente chega lá e diz, vamos exportar, aí a empresa diz assim para a gente, mas eu não vendo ainda nem no Brasil, como é que eu vou exportar? E aí a gente tem que tirar esse paradigma e de ver que na hora que eu tenho e-commerce, eu posso vender para qualquer lugar do mundo. Isso é muito importante, o depoimento da Dielze nessa primeira fala dela, porque a maioria dos empresários tem essa ideia de que primeiramente precisa constituir um fluxo, uma circulação que possa alcançar os seus benefícios e também valer aquela ideia da oferta e da procura no território nacional e não tem um olhar para fora. É aí onde entra a Federação das Indústrias? Isso, perfeito. Essa sua fala foi perfeita. Por quê? Porque a gente tem que entender que existem, na hora que o empresário, a gente chama de internacionalizar. E o que a gente tem dentro da Federação da Indústria, uma área internacional, que é o Centro Internacional de Negócios, e a gente está lá para ajudar as empresas a entrar no mercado internacional, mas essa entrada, ela pode ser
pelo mercado nacional também. Então, a gente fala que a internacionalização, ela vem, por exemplo, digamos uma empresa de Arapiraca. Ela vende só em Arapiraca, começou a vender para Maceió, começou a vender São Paulo, se capitalizou, ficou com um capital de giro e na hora que ela começa a exportar, ela começa a ter uma série de benefícios que vão desde isenção de impostos, que para exportar, dependendo do país, existem acordos comerciais que geram essa isenção, mas também uma qualificação para a marca, entendeu? Uma adequação de um produto que a gente ajuda a fazer esse processo, formação de preço. Então, tem uma série de preparações que a gente pode ajudar a fazer, mas a gente precisa que a empresa, vamos dizer, trabalhe com a gente dentro de uma esteira de desenvolvimento, né? E tem muitas pessoas, Dielze, que pensam que não acredita na qualidade da nossa matéria-prima. Acha que o mecanismo de exportação pode esbarrar lá fora com uma matéria-prima de maior qualidade. Como a federação tem atuado para tentar mudar também esse conceito para alguns empresários que acham que a nossa matéria-prima, a matéria-prima local, não oferece condições de uma exportação com qualidade para outros países e outros continentes? Perfeito. A gente é muito assim, quando a gente vai ver, assim, quando numa missão que foi feita aqui pela Federação para a China, muitas vezes a gente reúne os empresários e mostra que produtos do Brasil estão lá na China. E quando você vai ver, existe muita qualidade nos produtos que estão lá e chegou no mercado de bilhões de pessoas. Ou seja, aumentou muito a possibilidade daquela pessoa vender mais. Lógico que existem alguns editais de inovação dentro da federação, que a empresa pode se capitalizar para melhorar o seu lean, para melhorar o seu chão de fábrica, fazer com que eles tenham, digamos, um preço mais competitivo. A gente, quando trabalha com importação, a gente trabalha a importação para que na hora que você importe matéria-prima, você melhore a sua competitividade. De que forma? Uma máquina que você compre em outro país, que você coloque ela em funcionamento no seu chão de fábrica, na sua planta e deixe o seu preço mais competitivo. Então, hoje em dia, existem certificações internacionais que atestam que o seu produto pode ser vendido em qualquer lugar do mundo. Então, isso a gente faz também um processo de ajuda para obter determinadas certificações. Dielze, você citou o açúcar como o campeão de exportação aqui do nosso estado, mas o que é que tem crescido? O que é que está em ascensão em termos de produtos, além, claro, do açúcar nesse mercado de exportação, de entrega de produtos internacionais? Perfeita pergunta. Porque, assim, o grande boom que a gente teve, que quando a gente vai falar de números, que a gente não pode fugir deles, são minério de cobre, né, que tem uma empresa em Arapiraca que está fazendo essa extração. Mas, assim, eu gosto sempre de falar de tudo que houve um envolvimento pelas instituições, Federação da Indústria, SEBRAE, SENAI, SESI, todos os veículos, né, que fazem parte daqui de Alagoas, que estão criando molas propulsoras nesses outros segmentos. Então, a gente tem aí piso e construção com um grande destaque, né? Então, assim, entra no segmento de casa. A gente tem uma empresa aqui que aumentou muito as exportações, tá? E quando a gente vai olhar, o que é que fez esse diferencial? Então, tem um produto que é um combrungó, que é feito de casca de sururu, que ganhou o prêmio de inovação. Tem um piso, tem um cordel colocado. Então, o que é que faz essa diferenciação? Na hora que a gente sempre fala de juntar o artesanato à indústria. Para quê? Para que você ganhe continuidade e escala. Porque, às vezes, a gente chama de empresa exportadora aquela que consegue se manter dentro da pauta. Não uma que vá lá, exporte uma vez e não exporte mais. Por quê? Porque isso significa constância, qualidade. Então, a gente tem os sindicatos dentro das federações. Por exemplo, o sindicato de moda, o Sindiveste, é um setor, é moda e acessórios. Então, ele é um sindicato que trabalha muito as ações, mesmo dentro do Brasil, e a gente já participou de ações internacionais para que as empresas vejam as tendências que estão acontecendo e possam se preparar para vender cada vez mais. Então, moda é um setor que cada vez mais cresce,
né? Então, as empresas juntas conseguem, por exemplo, o Minas Trend é um evento no Brasil, mas que tem um alcance internacional, tá? Então, assim, a gente já teve uma missão que foi para a Colômbia Moda, onde as empresas daqui de Alagoas foram. Agora, a gente precisa que elas se desenvolvam e dentro dessa questão de acessórios, o que é que precisa para um acessório vender internacionalmente? Se você for fazer uma coisa igual que a China faz, você não vai vender. Mas se você fizer uma coisa junto com a renda, fizer uma coisa diferente, fizer um apelo regional, criar, inovar, com certeza você vai ter um apelo exportador. Isso é muito legal, né? E a expectativa da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas para 2024? Quais são as expectativas em relação aos últimos anos, mas agora, necessariamente, em 2024? O que é que vocês pretendem? A gente está dentro da nossa equipe muito feliz. Por quê? Porque esses números, essas projeções vão conseguir, elas abrem portas. Ou seja, a gente está com, por exemplo, como Start, a gente tem algumas ações de capacitação. No dia 31, a gente vai ter um webinar, posso mandar para cá, para vocês fazerem a divulgação, é gratuito, para que as empresas saibam quais são as ações de capacitação que a gente vai ter ao longo do ano. Mas, assim, eu já posso falar de um que a gente tem, Mulheres, tá, Globais. É um programa que a gente começou, nós temos 2 empresas alagoanas selecionadas para moda, né? Foi um programa para todo o Brasil, foram 2 empresas alagoanas selecionadas, a Caleidoscópio e a Monpetit. E agora a gente vai ter um novo edital de abertura de participação, que eu gostaria de chamar todo mundo aqui, empresas de alimentos, mulheres que tenham, né, mulheres no comando ou dentro do seu quadro societário, podem participar, que a gente vai ajudar com programas de mentoria, com toda a orientação para que essa empresa, no final do programa, tenha um e-commerce preparado, com marketplace, pronto para vender no comércio internacional. Dielze, muito obrigado pela sua participação. Eu vou, inclusive, aproveitar essa sua participação especial aqui com a gente hoje. Eu vou encerrar o programa ao seu lado, você me permite? Por favor. Vou encerrar o programa aqui do seu lado, tá certo? E a mensagem que eu acredito que você acabou de deixar é o seguinte: a possibilidade de se alcançar o sucesso também está entre os quesitos à originalidade. Se o artesão ele tem uma capacidade original, eu diria que facilita. E me perdoe se eu estiver falando alguma coisa que não seja de acordo com isso. Acho que você conseguiu resumir o que a gente conversou, entendeu? E que para exportar é preciso, sim, ser original, ter um produto da sua autoria e a gente se juntar à indústria para criar uma escala para esse produto, né? Porque o artesanato pode ser exportado, entendeu? As empresas da indústria podem ser exportadas, o serviço pode ser exportado, mas ele precisa ser original. Muito obrigado, Dielze, pela sua participação. Obrigada Sucesso sempre para todos da Federação, tá? Agradeço, vou transmitir isso. Bom, assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Quero deixar um grande abraço para você. Daqui a pouco teremos um encontro marcado também na sequência da programação com o Canal Esportes, tá certo? Mas deixo para você uma ótima quinta-feira, são os nossos votos. Ao lado da Dielze Melo, nós vamos aqui encerrando esta edição. Lembrando que o portal Gazeta Web, no decorrer do dia, também ficará com a reprise deste TV Mar News, o nosso canal no YouTube também. E você participe com a gente, tá certo? Dando aquele like, aquele joinha, entrando em contato com a nossa produção e tem um comando aí da nossa Patrícia Barros. Um abraço a toda a equipe técnica também na retaguarda. Em mais uma edição do programa TV Mar News, nós vamos nos despedindo, desejando para você uma ótima quinta-feira. Até amanhã.